O canal Fluzudo me chama. Fala, torcida de Golo! Guga Matos do canal Fluzudo aqui de volta no YouTube trazendo um vídeo novo pra vocês. Sentiram minha falta? Não, eu sei que não, mas tudo bem. Tô trazendo aqui um vídeo novo pro canal, fiquei com vontade de gravar. O canal que não tava morto, mas estava realmente parado. E inclusive já quero até adiantar aqui, já quero deixar claro que também como o canal estava parado, eu quero pedir pra você, já de cara, assim de cara já, que você me ajude muito, porque provavelmente pelo canal estar parado o YouTube não vai entregar esse vídeo pra praticamente ninguém, o alcance vai estar baixíssimo. Então eu peço encarecidamente a que você que gosta de mim por algum motivo, sabe-se lá por quê, se você gosta de mim, faz o favor, compartilha com o máximo de gente possível, compartilha com quem você acha que vai gostar do vídeo, até quem você acha que não vai gostar, mas compartilha para me ajudar demais, para eu voltar pro YouTube aqui com a audiência, certo? Então eu vou agradecer demais aí a sua ajuda, beleza? E deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Comenta, compartilha, faz tudo isso que eu já falei. E nada melhor do que voltar com o canal para falar sobre uma polêmica que está acontecendo no Fluminense. Você que não está sabendo, mas percebeu em campo que gerou um climão ali entre jogadores e torcida. Vou te explicar nesse vídeo aqui e ainda você vai descobrir, pelo menos na minha visão, quem que é o culpado nessa história. É o torcedor? É o time? Fica atento aí no vídeo que tu vai descobrir, valeu? Bom, vamos lá, vamos começar explicando aí toda essa treta desde o início. Para você que não tem redes sociais ou não acompanha o Fluminense muito bem nas redes sociais, principalmente nas redes Twitter e Instagram, não tá sabendo provavelmente dessa treta, mas é o seguinte, tudo começou no Instagram, aliás, em conjunto realmente quando o Twitter é uma rede social da Discord, todo mundo aqui acho que já sabe. E lá começou a se compartilhar muitos ataques a alguns jogadores pelo Instagram, né? Aí foram postados os prints lá no Twitter e alguns jogadores foram selecionados como alvos, como Danilo Barcelos, Marcos Felipe. O que eu particularmente já quero deixar claro a partir daqui, que eu acho que foi um pouco de erro da torcida em si, de ter invadido as redes sociais sem necessidade, atacar os jogadores, porque até extrapolou isso, acabou envolvendo familiar de jogador que também foi responder. E claro, os jogadores também têm os seus erros, esses jogadores em específico têm seus erros porque eles responderam de volta e acaba piorando a situação, além de dar trela pro torcedor, acabar aumentando o teor da discussão. Só fez com que os prints fossem compartilhados e mais gente fosse incentivada a atacar também, e o jogador também se queima ao mesmo tempo, fala besteira. E no fim das contas fica feio para os dois lados na minha visão. Mas bom, não para só por aí, né? Até porque eu só citei aí 2 jogadores que foram perseguidos na internet. O problema é que também o negócio começou na arquibancada a ficar pesado desde que o público voltou. Claro, a gente já estava bem pesado o clima no Fluminense antes do público voltar. Desde que entrou pandemia aí, muita coisa aconteceu no Fluminense, mais de 1 ano e meio fora das arquibancadas. Muita coisa aconteceu, muita coisa deixou o torcedor insatisfeito, e aí o torcedor, desde que o público voltou, foi o momento da gente finalmente ali mostrar voz, mostrar insatisfação com o que está acontecendo dentro do clube. Mesmo que, claro, no momento ali das vaias, por exemplo, seja muito mais pelo que está acontecendo em campo, mas ali acaba tudo que estava engasgado ali, o torcedor acaba soltando na hora, por isso que as vaias, desde que o público voltou, têm sido bem pesadas, têm sido bem fortes. E as coisas vão se intensificando à medida que o Fluminense e o Fred vai pedir para o torcedor parar de vaiar, o Fluminense reposta esse pedido, fica ali uma divisão entre torcedor e time realmente, que começou a se intensificar a cada jogo, só ali o Fla-Flu que acabou sendo uma acalmada nos ânimos, até os jogadores foram lá cumprimentar a torcida e tal, todo mundo ficou feliz, mas não durou muito tempo para que isso voltasse. E esse último jogo ali talvez tenha sido o estopim para realmente demonstrar que o clima tá bem pesado, ficou um climão entre time e torcida realmente, e por isso ali eu quero dar meu comentário, o que eu acho disso tudo. Agora que você já sabe o que está acontecendo, então eu vou deixar ali a minha opinião, tá? Quem é o culpado no fim das contas? Primeiro eu vou deixar claro o seguinte, eu acho que os dois lados estão errados, tá? Eu quero já deixar isso claro desde o começo. Não consigo encontrar lado certo, eu consigo ver motivações para os dois lados estarem satisfeitos,
mas não consigo achar motivos para eles demonstrarem tanta insatisfação assim. Talvez até o torcedor tenha um pouco mais de motivo sim, mas desde o momento que o torcedor começou a perseguir alguns jogadores na internet, isso já me deixou um pouquinho, já pra mim já fez a gente perder um pouquinho da razão. E também tem uma certa opinião sobre vaias. Eu realmente concordo que deve haver vaias sim pro time quando o time realmente não corresponde em campo, tem que cobrar mesmo. Porém, eu também entendo que talvez as vaias seja melhor realmente para esperar, para fazer só depois do apito final. Para mim é o melhor momento. E não é porque eu acho que o jogador não deva ser cobrado, eu realmente acho que deve ser cobrado, é ótimo que seja, porque o jogador que tá no Fluminense não tem que ficar acomodado, não tem que achar que é tudo mole, não. Mas eu penso que, cara, eu acho que o melhor momento realmente é depois, porque, querendo ou não, cara, a vaia, se ela funciona pra desestabilizar o adversário, imagina pro próprio time, né? A torcida fazendo pro próprio time. Isso realmente desestabiliza o time. Eu acho que no fim das contas acaba virando um pouquinho mais hostil pro próprio time, então no fim das contas não acaba incentivando o jogador a conseguir melhorar o seu desempenho em campo, pode até prejudicar um pouquinho. Por isso é uma maneira mais que eu digo, seria mais racional talvez da parte do torcedor a gente esperar o apito final para vaiar, para fazer as cobranças, para chamar de time sem vergonha. Porque aí realmente a gente vai ter toda a razão, o time só vai ter que aceitar e realmente ouvir. Agora, quando eles estão em campo, eu acho que a gente tem que dar uma segurada. Eu entendo, claro, eu tenho perfeita compreensão de que é difícil segurar o momento de raiva ali. Quando a gente está dentro do estádio, o time está difícil, está jogando mal, a gente só quer xingar mesmo. Pra mim também é muito fácil falar, eu estando na minha casa, assistindo o jogo, falar isso, assistindo pela TV. Se eu estivesse no Maraca, nesses jogos, provavelmente eu também teria ido na onda da torcida e teria vaiado antes da hora. Mas já vai com o pensamento de que vaiar durante a partida não é muito benéfico pro time, cara. É só o recado que eu queria dizer. E talvez aí a perseguição a jogadores pela internet, pelo Instagram, pelo Twitter e tudo mais, também não ajuda, também cria aí um desgaste com um certo time torcedor. E no fim das contas, eu acho que isso atrapalha um pouquinho, cara. Além de que isso pode pesar um pouquinho pro emocional do jogador. Não vou passar a mão na cabeça, é claro, mas aí até rede social eu acho que faz um pouquinho mais mal pra cabeça do jogador do que em campo, acredito eu. Tanto é que eu acho que tem essa relação, quando o Danilo Barcelos, a gente viu ele chorando em campo aquele dia, acho que contra o Atlético Goianiense. Eu acho que ele já estava com a cabeça meio pesada por causa dessa perseguição na internet. E ali em campo ele acabou desabando. É a minha visão, posso estar errado, mas enfim, é o que eu enxerguei. Por isso eu acho que, cara, a gente tá um pouquinho sem razão em alguns pontos, eu acho. O torcedor também extrapolou um pouquinho. Entendo a motivação, mas eu não vejo que seja a melhor maneira da gente cobrar. Não enche o saco do cara na internet, deixa ele postar as coisas dele lá, a não ser que seja realmente coisas absurdas. E quando a gente estiver em campo, quando a gente estiver dentro do estádio, eu acho que é preferível a gente cobrar depois do apito final. Ou então, se o time já estiver perdendo de 3-0, aí realmente eu acho que vale a pena também, o time tem que ouvir, porque 3-0 é quase irreversível, a gente sabe, né? Um placar mais elástico, o time jogando mal, a gente sabe que é quase irreversível, então ali dá pra se entender as vaias e as cobranças também numa situação como essa. Mas agora, depois das minhas várias críticas à torcida, para não dizerem que eu tô defendendo o jogador, vou dizer também que jogadores próprios que foram perseguidos também não têm demonstrado ali muito profissionalismo. Danilo Barcelos respondendo no torcedor direto, inclusive foi o primeiro a ser perseguido na internet, eu diria, nesses últimos tempos, foi o Danilo Barcelos. E ele foi completamente burro, idiota, né? Porque era simplesmente o fato dele ignorar o torcedor que não aconteceria mais perseguição, mas ele simplesmente decidiu responder a todos, o que desencadeou com que um compartilhasse com o outro e todo mundo fosse em cima dele. Marcos Felipe também, inclusive o Marcos Felipe que divide o seu Instagram pessoal com a esposa, respondendo, a gente não sabe nunca quando que é o jogador, quando que é a esposa dele. Uma polêmica que foi envolvida, que acharam demais um perfil flamenguista ter elogiado ele, não falaram nada demais e ele repostou no Instagram dele. Eu não achei nada demais, mas teve um torcedor que foi criticá-lo, falou, e é ali que morou o maior problema de todos, que aí também não dá pra defender muito o jogador, porque um torcedor
Um print que correu na internet, o torcedor comentou o seguinte, falou mais ou menos o seguinte, falou: claro que você vai aceitar elogio de flamenguista, você entregou um título para eles. Basicamente ali o cara tava reclamando ali de uma situação que o Marcos Felipe falhou naquela final do Carioca. E aí, ao invés de ficar quieto, Marcos Felipe ou sua esposa respondeu com o icônico "e daí?". E aquilo ali pesou muito, cara, vocês não têm ideia. Isso realmente aí não dá pra defender jogador. No mínimo pra dizer burro, né? Um jogador ou mulher de jogador que fica respondendo o torcedor na internet, fala uma besteira dessas. Era simplesmente ignorar, mas infelizmente meteram essa. Tivemos Caio Paulista respondendo o perfil da Netflu com a postagem do Laranja Tricolor do Renan, que inclusive é um cara muito maneiro, muito pica. Recomendo você acompanhar o trabalho dele lá na Netflu. E o Caio Paulista foi lá responder também. Essas horas eu pergunto onde que tá a psicóloga dele, porque ele tava precisando, porque não era nem pra ele ir atrás de críticas, né? Ser um jogador que se abala fácil psicologicamente. E pra, né, completar ali a nuvem de merda, pode-se dizer assim, os jogadores respondendo em campo as reclamações da torcida. Luca levantando o braço, jogadores como Marcos Felipe também virou e respondeu na hora que saiu o gol. Jogadores se recusando a ali agradecer a torcida no fim do jogo, que estavam fazendo festa depois da reclamação, que é muito normal, em qualquer time isso vai acontecer. Em times pequenos isso acontece, imagina no Fluminense, que é enorme. Então, assim, jogadores que estão se distanciando da torcida, por culpa deles também, não dá pra dizer que a culpa é do torcedor. Agora, eu tenho que eleger um culpado, certo? Eu falei que eu elegi um culpado, não dá pra ficar jogando a culpa pros dois lados, senão eu vou ficar em cima do muro, certo? Então eu vou eleger o meu culpado aqui, cara. Eu acho que o maior culpado disso se chama Mário Bittencourt. É isso aí mesmo, você torcedor que defende muito Mário Bittencourt. Quero dizer pra você que, cara, antes da pandemia começar ali em 2019, começo de 2020, eu achava o Mário um ótimo presidente, ele vinha fazendo coisas boas até, eu elogiava bastante ele, mas depois que entrou a pandemia parece que tudo começou a desandar. Muita coisa parecia estar sendo bem feita, principalmente ali no começo da pandemia, o Fluminense tomando atitudes que eu achava certíssimas se fazer, batendo de frente com o Flamengo, com a Federação Carioca e tudo mais. Ali eu rasgava elogios ao Mário, mas foi passando o tempo e muitas coisas começaram a incomodar a gente, muitas contratações contestáveis, muita defesa ao Paulo Angione, que a gente não aguenta mais, que a gente já pediu muito a saída dele, muito discursinho bonito, muita reclamação com a própria torcida. É um presidente que começou a justamente distanciar o time da torcida. Eu acho que partiu muito dele. É um presidente que frequenta muito os vestiários, isso incomoda muita gente, porque ele parece que faz mais amizade com o jogador para aparecer. É um cara que gosta de ter esse destaque, de se sentir dono do Fluminense. Então muita coisa começou a incomodar a gente. Já teve desde lá do ano passado, quando a torcida ficou revoltada com a eliminação para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, pediu a saída do Odair, pediu a saída do Angione, e ele simplesmente tirou as faixas do Maracanã. Então, assim, muita coisa, como eu falei, aconteceu muita coisa desde o início da pandemia até aqui. E, cara, a maioria dessas coisas foram ruins e que distanciaram muito o torcedor do time, distanciaram muito o time do torcedor ao mesmo tempo. O torcedor que, quando voltou ao estádio, tinha muita coisa entalada desde o ano passado para reclamar. E, cara, ali foi o que aconteceu. Então o torcedor simplesmente também de saco cheio se manifestou e o time respondeu muito mal a isso. Então ficamos todo mundo muito divididos. E se eu fosse eleger um culpado disso, seria Mário Bittencourt, porque já que ele é o presidente, já que ele é o pavão, como a gente gosta de chamar, já que ele se comporta muito como se fosse o dono do Fluminense, nada melhor do que um dono, um líder ali para tentar apaziguar tudo e juntar tudo, mas o que ele tem feito muito mais é o contrário, né? Ele tem distanciado muito a gente do Fluminense e isso incomoda muito. Então, assim, pense bem, torcedor, isso aqui é o desabafo até de um cara que gostava do Mário Bittencourt em 2019, no começo de 2020 também gostava dele, e começou a enxergar muita coisa errada, começou a ficar insatisfeito com muita coisa que ele fez e deixou de fazer também. Então isso é para se abrir os olhos, isso é um recado que tem que chegar para ele em algum momento. Ele tem que perceber isso, que ele tem uma parcela enorme de culpa nisso.
Claro que o torcedor tem uma certa culpa porque exagerou em alguns momentos, tomou atitudes erradas. Claro que time também tem culpa, tem se comportado de forma muito mimada, parece que não aceita críticas esse time, se começou a se fechar muito para nossa torcida, então todos têm essa culpa. Agora, como eu falei, se eu fosse eleger um culpado ali, 50% da culpa é só do Mário, 25% da torcida, o outro 25% do time e 50% é só do Mário, então pra mim ele é o maior culpado, tá? Enfim, o vídeo de hoje é esse, ficou até longo, eu falei bastante, tava há muito tempo sem falar aqui nesse canal, então soltei o verbo, espero que você tenha, cara, me entendido hoje. Talvez eu acho que vai ter muito torcedor que não vai gostar disso, porque eu também me posicionei contra alguns torcedores, eu acho que muita gente foi infantil na internet, e tem sido ainda, mas enfim. Se você quiser ali complementar o debate, quiser debater comigo, eu tô no Twitter lá, pode ficar à vontade, não vou atacar ninguém. Eu acho algumas coisas erradas, mas também respeito aí todo mundo. Então, enfim. É isso, cara. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, eu peço pra você, eu vou lembrar que você me ajuda demais compartilhando esse vídeo, tá? Por favor, porque o alcance dele vai ser baixíssimo. Então, se você gosta de mim, compartilha com todo mundo. Até com quem não gosta de mim, com quem, sei lá, não vai gostar desse vídeo, ou com quem torce para outros times, eu já agradeço demais, tá? Enfim, deixa o like de novo, comenta, compartilha, se inscreve, etc. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu!